Olá, sou Ana Lúcia. Neste vídeo trago um assunto muito sério e urgente: o trabalho escravo no meio urbano. O que é considerado trabalho escravo contemporâneo? Vamos começar lá do início. Do período colonial até o final do Império, o Estado brasileiro aceitava a posse de uma pessoa por outra. Neste período, os indígenas e negros trazidos da África foram as principais vítimas. Em 1888, com a Lei Áurea, o trabalho escravo tornou-se ilegal. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Mas será que hoje, no século XXI, esse cenário mudou? O Brasil tem 520 anos e parece ingovernável até hoje. A desigualdade social atravessa séculos. Quando o pobre trabalha para enriquecer os seus patrões a troco de comida. No Brasil, o trabalho escravo está presente principalmente em atividades como agropecuária, na produção de cana-de-açúcar, na produção de carvão, na construção civil, no desmatamento, atividades em regiões de expansão agrícola, no meio rural. No meio urbano, o número de trabalhadores escravizados é maior nos setores de confecções têxtil e na construção civil. Mas como uma pessoa se torna um trabalhador escravo? No geral, as pessoas submetidas ao trabalho escravo são migrantes brasileiros ou de outros países que deixaram seus locais de origem, muitas vezes com toda a família, atraídos por falsas promessas de trabalho ou por condições socioeconômicas precárias das regiões onde viviam. Esses trabalhadores são aliciados por uns indivíduos que já fazem parte de um esquema. As pessoas, muitas vezes, só descobrem quando chegam no local do trabalho. Já no local, os funcionários são informados que contraíram uma dívida, seja pelo transporte ou pelas ferramentas de trabalho, ou pelas refeições. Essas cobranças indevidas são descontadas do salário que o trabalhador deveria receber. Algumas vezes acontece do empregador sequestrar os documentos desses trabalhadores, que se tornam obrigados a ficarem em alojamentos ruins, com alimentação ruim, falta de assistência médica, jornadas exaustivas de trabalho e maus tratos. Diante disso, os empregados ficam impedidos de se demitirem. Sem dinheiro e sem consciência dos seus direitos, quando conseguem escapar,
volta para as condições miseráveis de antes e se tornam vítimas novamente dos caçadores desses trabalhadores. Mas quem são esses escravizadores? Na sua maioria, são os grandes fazendeiros, os grandes donos de terra, os empresários, donos de grandes indústrias. De 1995 até 2020, mais de 55 mil trabalhadores foram libertados de situações análogas e de escravização em atividades em zona rural e urbana. No Brasil, 95% das pessoas submetidas ao trabalho escravo são homens. Porque geralmente as atividades exigem grande força física, mas as mulheres também são vítimas em grande parte dos casos. Mas como quebrar esse ciclo criminoso? O Estado brasileiro tem historicamente concentrado esforço no combate a esse tipo de crime, como fiscalização de propriedades privadas, aplicando punições administrativas, econômica e criminal dos empregadores flagrados nessa prática ilegal. Ainda que essas ações sejam fundamentais para libertar os trabalhadores, elas não são suficientes para erradicar essa prática. A erradicação deve passar também pela criação de políticas públicas que acolham as vítimas de modo geral, com as devidas necessidades básicas, tais como emprego, moradia, educação, saúde e segurança, para reintegrá-las à sociedade. A partir desse tipo de informação, todos nós temos o dever e responsabilidade de denunciar qualquer tipo de atividade que configurem práticas de trabalho escravo.